Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, te agradecemos por mais um dia de vida, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai, por essa oportunidade de mais um dia de estudo, meu Deus, que o Senhor possa estar à frente aí, que o Senhor abra os olhos e os ouvidos espirituais de todos aqui, meu Deus, que o Senhor use o Júnior aí, meu Deus, para dirigir esse estudo, meu Pai, que seja o teu espírito falando, meu Pai. Que o Senhor use ele profundamente, meu Pai, para que possamos receber esse conhecimento para o Senhor nos abençoar e enriquecer cada vez mais o nosso conhecimento. Que o Senhor também vai de encontro aí, meu Pai, às necessidades de cada um. Não foi falado aqui, mas o Senhor sabe cada necessidade aqui, meu Deus. Que o Senhor vai de encontro, que o Senhor conforte, tome providência no que for necessário aí, meu Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Bem, assim seja. Graças a Deus. Bem, nós estamos finalizando nosso estudo sobre o livro de Daniel. Eu acredito que hoje nós vamos estudar o capítulo 10, e então, pessoal, nós vamos para o capítulo 11. E o capítulo 11 é fantástico. Nós temos a visão agora, essa quarta visão, vamos dizer assim, de Daniel, da parte da revelação do livro. O capítulo 10, nós temos tipo como uma preparação, vamos dizer assim, uma preparação com relação aos eventos que irão se desenrolar no capítulo 11 e no capítulo 12, na verdade. O capítulo 10, ele é subdividido nós podemos subdividir ele em duas partes, vamos dizer assim. Nós temos a primeira parte, que é quando Cristo aparece a Daniel, a segunda parte, quando Gabriel, então, fala a Daniel. Na primeira parte, quando Cristo aparece a Daniel, nós vemos, né, ali do verso 1 ao 3, o jejum de Daniel. Cristo se revela, então, a Daniel na sequência. Só Daniel, ele tem aquela visão, a maré, como se diz, e a reação de Daniel diante da presença de Cristo. Isso aqui é fantástico, maravilhoso. E isso aqui tem um sentido muito profundo, da resposta direta que vem do trono dos céus ante um clamor de um servo, de um filho do Altíssimo. É maravilhoso, o próprio Cristo se apresenta a Daniel, dizendo que ele está aberto, ele está com os ouvidos atentos para ouvir o clamor. Na sequência, então, Gabriel vai falar, então, com Daniel. Ele vai confortar Daniel, nós vemos do verso 10 até o verso 11, depois ele vai explicar o propósito da sua chegada, dos versos 12 até o verso 14, e depois nós temos Daniel, diante da presença do anjo 15, e agora dos versos 8 ao verso 21, Gabriel para todo o terreno para a visão que se seguirá, os eventos que irão se desenrolar a partir do capítulo de eventos extraordinários. Nós vamos ver isso históricos a partir de Daniel capítulo, é tremendo, Daniel capítulo 11, os fatos históricos acontecem em Daniel 11 e 12 também. Capítulo 11 nós temos um capítulo extremamente literal, em quase toda a sua totalidade, é um capítulo totalmente literal. No capítulo 12 nós temos um capítulo basicamente cheio de símbolos, de profecias. Não tanto símbolos assim, mas de revelações escatológicas. O capítulo escatológico de Daniel 12 equivale ao livro, engloba todo o livro do Apocalipse num capítulo 12 apenas. E o que nos apresenta o livro de Daniel no capítulo 12 é bastante diferente daquilo que nós podemos estar acostumados dentro das interpretações tradicionais que existentes dentro do sistema religioso. Então, nós vemos Daniel sendo apresentado, né? E nós temos um problema logo lá em Daniel. Porque diz lá em Daniel, capítulo 1, verso 21, que Daniel continuou, lá no capítulo 1, verso 21 de Daniel, você vai ver que ele continuou até o primeiro ano de Ciro. Mas Daniel 10, verso 1, diz que ele ainda estava lá até o terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Então,
você aparentemente vê uma contradição aqui nos relatos, porque o verso 21 diz que Daniel continua até o primeiro ano de Ciro, e o verso 10, capítulo 10, verso 1, diz que ele estava até o terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. Como é que nós podemos compatibilizar isso aqui? Nós temos a primeira passagem, Daniel 1, 21, não diz que Daniel ele não continuou a viver por mais tempo. Essa passagem aqui, ela só faz uma observação, aqui no nosso ver, que ele viveu até aquele ano, o ano glorioso em que os judeus exilados receberam permissão para voltar para a sua terra. Olha que bênção, que coisa maravilhosa acontece aqui. Nós podemos conferir isso em Esdras, capítulo 1, verso 3. A segunda passagem, que é essa passagem Daniel 10, verso 1, ela nos traz a observação que Daniel viveu ainda além daquele tempo. Então nós temos a primeira passagem, Daniel 1, verso 21, Daniel estava vivo quando a promessa se cumpre e os judeus exilados voltam para sua terra. E Daniel 10, 1 nos apresenta que Daniel ainda passa uns dias a mais vivo, mesmo após este evento. A palavra continuou. O que é que nós vemos aqui? A palavra continuou pode dar a entender que ele reteve a sua posição no governo ou que ele permaneceu na Babilônia. Mesmo ele sendo vivo depois que Ciro ele assume o reinado, isso não quer dizer que ele permaneceria em seu posto, lá, atuando politicamente, como primeiro-ministro lá no governo, como Daniel 19, porque os medos e os persas tomaram o controle do país. Então, nós vemos isso, né? Fazendo uma recapitulação, já que nós chegamos agora a essa última visão aqui de Daniel, nós vemos que o livro de Daniel, ele tem 6 histórias e 4 visões. O livro de Daniel tem 6 histórias, 4 visões. As histórias ocupam os capítulos 1 até o capítulo 6, e as visões, do capítulo 7 até o capítulo 12. Isso aqui. Capítulos 10 e 12, na verdade, são uma visão apenas. Não são 2 visões. Não é uma visão capítulo 11, capítulo 12, outra. Na verdade, são apenas uma visão. E o capítulo 10, ele é um prólogo. É apenas um prólogo dessa quarta visão. O capítulo 11, ele apresenta a visão propriamente dita, junto com a interpretação dos eventos ali principais. E o capítulo 12, ele é como se fosse um epílogo, mas escatologicamente falando, é um dos mais profundos do livro de Daniel. Então, Daniel 10, 1 até o 12, 3, você vai ver que tudo isso aqui é um prólogo de visões. Prólogo de visões. Você vai ter ali a visão, que é apresentada ali no capítulo 10, no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, e aqui esse é o terceiro ano, né, quando ele captura a Babilônia, em torno de 536. 536. Então, se as datas estiverem corretas, e Daniel tinha uns 16 anos de idade, quando ele foi levado cativo para a Babilônia, e foi em 605, não é isso? 605 AC. Então ele já teria em torno de 86 para 87 anos, quando ele teve esta quarta visão do seu livro. O relato é que a visão é veraz e envolve um grande conflito. É uma visão sobre uma grande guerra, vamos dizer assim. É esse o sentido. Um grande conflito de nações, um grande conflito psicológico. E nos diz aqui a palavra que no verso 2, Daniel capítulo 10, verso 2, naqueles dias, diz a palavra, naqueles dias, Daniel 10, não é isso? 10, verso 2, que naqueles dias eu, Daniel, pranteei. E a palavra para pranteei é o abal, quer dizer, cobriu-se de luto, lamentou durante 3 semanas, ou seja, 21 dias. Manjar desejável não comi, Daniel 10, verso 3. Nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas, ou seja, os 21 dias completos. Esse é o relato que nos dá aqui o capítulo 10 de Daniel. Esse é o relato dos eventos que se desenrolam aqui com Daniel. Nós não vemos aqui ele se lamentando pelo pecado. Nós vemos Daniel passando por uma agonia, por uma lamentação, e nós vemos que aqui ele está pressionado pela natureza dos eventos. Agora, como é que nós podemos ter um foco sobre o que realmente aqui passava na mente do profeta Daniel? O que é que realmente estava acontecendo com ele? Olha só,
Em 92, em 1992, o que aconteceu? Em 92, eles lançaram um radiotelescópio, eu acho, foi isso. E, né, dizendo que estava enviando sinais, para enviar sinais, aliás, em frequências incomuns, na direção do espaço. Os cientistas, né, como a NASA, a gente sabe que não é nada disso. NASA, ESA, Agência Espacial Europeia, a gente sabe o que está por trás disso tudo aí, tem nada disso. Mas então eles precisam captar fundos, recursos e dizer que estão desvendando o espaço. Tudo bem. Eles lançam um radiotelescópio, 300 metros de diâmetro, foi lá do Porto Rico, lá daquela maior estação, lá em Arecibo, no Porto Rico. Eles mandaram instrumentos avançados, né, tentando contactar algum alienígena. Claro que eles já têm contato com alienígena, e não são os alienígenas que falam, né, são demônios. Mas precisa ter uma cortina de fumaça para as pessoas. Então, eles estavam esperando algum tipo de voz vinda do outro lado das estrelas. Olha que coisa, né? Eles queriam descobrir alguma forma de comunicação, esperavam que alguém respondesse. Nossa, responda os sinais que estamos enviando, uma evidência de vida no espaço. Será que os habitantes do espaço vão se comunicar com a Terra? Uma grande mentira, nós sabemos, uma grande encenação. Eles querem passar isso. Então, os seres humanos têm um anseio de se comunicar com alguém além das estrelas. Nós queremos enviar mensagens para lá, para fora. Existe vida em outros planetas? Você conhece a Jesus? Você sabe a resposta para essas perguntas todas. E eles perguntam: existe alguém além das estrelas que possa responder às perguntas mais profundas dos nossos corações? Aquela famosa frase: quem eu sou, de onde vim, quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos. Mas eu quero dizer nessa noite que o profeta Daniel, no seu 10º capítulo, capítulo 10 de Daniel, ele revela a certeza que ele possuía de que existe alguém além das estrelas. E não é um alienígena, não é um extraterrestre, mas é um Deus pessoal. Aquele que criou o universo, que criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Um Deus pessoal que ama e que se preocupa com as suas criaturas. Vejam, eles chegam a captar, somente lá a NASA captou, aí já mais de 100 milhões de dólares sobre o pretexto de estar pesquisando o espaço, aquela coisa toda. Estão tentando descobrir a vida inteligente além das estrelas. Mas quando nós cremos em Jesus, nós sabemos sim que existe uma vida inteligente além das estrelas. Há um Deus vivente, um Deus amorável e pessoal. Quando nós vamos para o capítulo 10 do livro de Daniel, nós vemos que Daniel verdadeiramente ele enviou um sinal para muito além dos limites do nosso planeta, muito das estrelas. E esse sinal, ele foi captado, ele foi ouvido e ele foi atendido. O Eterno Altíssimo pessoalmente o respondeu. Por isso que lá no verso 1 ele fala, né, que havia uma palavra, e essa palavra envolve um grande conflito. E esse é o grande conflito que nós vamos ver nessa noite. A palavra diz que isso foi no 3º ano de Ciro. Então, como nós falamos, Daniel já devia estar com seus 86, 87 anos aí. Já se tinham passado 70 anos, os 70 anos que tinham sido profetizados pelo profeta Jeremias, dizendo que Jerusalém seria Babilônia por 70 anos, mas que chegaria ao fim. E Daniel, durante esse período todo, lá na Babilônia, passando por todas as provas, todas as dificuldades, passando, a sua oração de todas as noites era ver o momento da libertação chegar. Daniel ansiava por esse momento. Ele queria ansiar, ver a sua terra outra vez. Era esse o desejo do coração, ver Jerusalém outra vez, voltar para a sua terra. Ele aguardava a redenção. Daniel sabia que esse período profético estava no fim, mas o seu povo ainda não tinha sido libertado. Imagina comigo a experiência que estava ali no coração de Daniel. Ele sabia que o tempo havia chegado, ele sabia que o tempo havia se cumprido, o tempo estava cumprido, mas o seu povo, por algum motivo, ainda não tinha sido libertado. E se a profecia era verdadeira, da forma como Daniel e se o seu Deus era verdadeiro e todo-poderoso, como ele acreditava que era e é, por que isso não havia sido ainda? Os judeus continuavam na Babilônia, a Medo-Pérsia havia derrotado a Babilônia, Daniel estava orando porque o tempo profetizado estava se alongando.
O tempo profetizado estava indo além do que se esperava. Por quanto tempo hoje mesmo nós ouvimos falar sobre a volta de Jesus? Nós ouvimos falar sobre a libertação, sobre o fim do pecado. E hoje nós olhamos e, quem sabe, possamos pensar, por que o tempo está se alongando? Daniel desejava a libertação. Ele queria ir para Jerusalém, queria adorar, queria que os prisioneiros fossem libertados, que Deus cumprisse sua promessa. Ele sabia que Deus iria cumprir a sua promessa. Mas o tempo parecia que estava se dilatando. Daniel já estava velho, preocupado. Agora faz um parêntese aqui comigo e pensa. Em nossos dias também, hoje, será que também o tempo não está sendo prolongado? É isso que nós falamos agora. Cristo foi para o céu e disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Que promessa maravilhosa. Poderia ficar repetindo essa promessa aqui o dia inteiro. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. João 14, 1 a 3. Mas essa promessa parece que está sendo alongada. Mais de 2000 anos se passaram. Mas o momento da libertação está próximo, irmãos. Olhe para a terra, olhe para esses eventos. Olhe para o frio, olhe para a geada, olhe para o fogo consumindo as extremidades da terra. Olhe para a escassez. A própria terra, ela anseia ser libertada. A palavra diz que a terra geme nesse instante. Existe fome por todo lado. Terremotos estão se propagando aos milhares, os incêndios, as enchentes, os desastres naturais na Europa, na Alemanha, todas estas coisas estão falando disso, a terra está gemendo, as calamidades, os crimes civis, a desordem civil que está acontecendo, como na África do Sul, você pode procurar ver nas agências de notícias, a África do Sul em desordem, em caos, um caos está se instalando no mundo, testes estão sendo feitos com este caos, porque ele vai se espalhar, a dependência de drogas, vidas destruídas, alcoolismo. Então, quando nós olhamos ao redor, nós vemos, nós podemos até fazer como Daniel. O Senhor, o tempo já se alonga, já é hora da libertação. Daniel ora para que os judeus fossem libertados, voltassem a Jerusalém. Assim como Daniel ansiava voltar para Jerusalém, nós temos uma promessa também, segundo a palavra, porque a nossa casa está nos céus, a Jerusalém celeste está nos céus, ela nos foi prometida também. E nós oramos para ser libertados do domínio do pecado e da morte, dos problemas e dos sofrimentos deste mundo. Há uma nova Jerusalém. Diante disso, nós podemos hoje nos identificar com Daniel, não é verdade? Nós estamos longe de casa, nós somos prisioneiros, e hoje nós temos muitos servos de Deus, pessoas fiéis e muitos também que não são, o mundo inteiro, pessoas prisioneiras do pecado, prisioneiras da doença, do câncer, dos problemas, do álcool, das drogas, da fome, da morte. Então, nós podemos clamar como Daniel, Senhor, o tempo já chegou, mas está sendo prolongado. E Daniel diz no verso 2 que ele esteve jejuando, ele esteve triste, ele esteve clamando por 3 semanas inteiras. Os 70 anos haviam chegado e Daniel dizia, Senhor, faça alguma coisa, Senhor, faça alguma coisa, nos liberte. E Daniel jejua, ele ora por 3 semanas completas. Veja o apelo que ele faz. Apelo momentoso para a volta de Cristo. E o que é que acontece? Daniel desejava a libertação e orava. A Bíblia diz, Daniel 10, verso 4, que no 24º dia do primeiro mês, Daniel orou por 3 semanas e aparentemente não acontecia nada. Não acontecia nada. Primeiro dia se passou e não houve respostas. O sol nasceu, o sol se pôs, não houve respostas. O segundo dia também, e não houve respostas. O terceiro dia, e o quarto dia, e o quinto dia, e o sexto dia. E chega o sábado, e é o dia do Senhor, e quem sabe Daniel imagina naquele dia, Deus vai lhe responder, porque é o sábado. E aquele sábado vem e passa, e não há resposta. E começa a se repetir novamente, mais uma semana, e 2 semanas, 3 semanas. E não existe resposta. E não aparece a resposta. Alguma vez, será que você já orou e não recebeu uma resposta? Quantas vezes? Quantas vezes a gente não sente um alívio? Mas a gente ora e não sente alívio. Mesmo assim, continuamos a orar. Quem não já passou por essa experiência? Como é que é a sensação? Você ora, parece que a oração ela vai, bate no teto, volta.
Não existe nada de diferente, não acontece nada de diferente ao seu redor. Então, imagina que essa era a sensação que Daniel estava sentindo. Mas Daniel perseverava em oração. E a palavra nos diz que enquanto ele estava perseverando em oração, alguma coisa aconteceu, alguma coisa surpreendente aconteceu. O verso 5 diz que ele levanta os olhos, ele vê um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, que é a mesma coisa de Ofir, e o corpo era como berilo, o rosto parecia um relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os braços e os pés como o brilho do bronze polido, a voz como a voz de muitas águas. O verso 8 diz que ele ficou só e só ele contemplou aquela visão, porque só ele quem estava orando. Não teve força alguma, o rosto se desfigurou. O que é que significa força? Ele não teve força, ele não reteve força. Força é sinônimo de vigor, de vitalidade. Perdeu suas forças, perdeu sua vitalidade. Ele orava por 3 semanas. E aparentemente ele não estava sendo atendido. Um ser majestoso, de brilho ofuscante, aparece, fantástico diante dele, um brilho magnífico. Daniel desmaia. Quem era esse ser? Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 1, verso 13, nós encontramos outra descrição deste ser. No meio dos 7 candeeiros, alguém semelhante ao filho do homem, vestido com vestes salares, cingido à altura do peito com um cinto de ouro. O mesmo ser do capítulo 10, Daniel, estava vestido com as vestes talares e usava um cinto de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo. É a mesma descrição de Daniel, capítulo 10. Seus pés como o latão reluzente. A descrição do capítulo 10 é um paralelo perfeito da descrição de Apocalipse, capítulo 1. É o Senhor Jesus, o Messias, que aparece, ele mesmo para Daniel, para dizer que está com ele, com o angustiado profeta. É ali no lugar secreto de oração, quando o seu coração, quando o coração de Daniel, ele parece destruído. E muitas vezes você e eu, na nossa vida, quando você não sente que as suas orações estão sendo ouvidas, é que o Messias, é que Cristo Jesus vem, ele desce dos céus para estar ali com você. Se essa cortina que nós temos ainda hoje, entre o temporal e a eternidade pudesse ser erguida, se os nossos olhos pudessem enxergar essa dimensão celestial, hoje você veria o Senhor envolvendo você nos seus braços. Ele está ouvindo a sua prece, mesmo que você aparentemente não veja a solução. O livro de Daniel, ele não é apresentado como um ser celestial assentado no seu trono a milhões de quilômetros de distância, separado, alheio ao seu povo, sem saber o que você pensa, sem saber o que Daniel pensava, sem entender as nossas dúvidas, as nossas perplexidades. Daniel 2, você vai ver que Cristo se identifica com o seu servo, assim como se identifica conosco em todos os passos da nossa vida. Daniel capítulo 2, foi Jesus quem revelou os sonhos a Daniel e livrou da morte. No capítulo 3, ele entrou no meio da fornalha com Sadraque, Mesaque e Abidnego, era Cristo. Daniel 4, o Senhor foi o revelador dos sonhos, mais uma vez ao profeta. Em Daniel 5, a achada, a parede ali, a escrita na parede, a revelação foi dada pelo Senhor. Em Daniel 6, foi Jesus quem fechou a boca dos leões. Daniel 7 e 8, ele era o centro do templo. Em Daniel 7, 8, ele é o centro do templo, ele é a ovelha sacrificada, ele é o mediador, ele é o sacerdote, ele é o filho do homem no céu, no juízo que nos representa diante do Pai. Em Daniel 9, ele é o Messias, o Cristo que veio como profetizado, que cumpre a profecia, que é ungido na semana final. Em Daniel, ele é o Cristo que ouve as orações de Daniel, que está presente do início ao fim. A próxima vez que eu orar, que você orar, imagine, onde quer que você estiver ajoelhado, na sua casa, no quarto, na cozinha, em qualquer lugar, existe um ser maravilhoso, a presença maravilhosa do Senhor Jesus está contemplando você, e ele ouve a sua oração, ele ouve os seus pensamentos, que só você conhece no seu íntimo, ele sabe quais são. Os seus olhos são como chamas de fogo. Enquanto você está ajoelhado, desesperançado, ele desce dos céus e se ajoelha ao seu lado. No capítulo 10, o profeta havia desmaiado. Ele não suportou a presença do Senhor. E o anjo então vem e diz: Daniel, deixe-me então explicar a você sobre o ser que você acabou de ver. Nenhum homem poderia suportar essa glória altíssima, mas o Senhor quer assegurar que está ouvindo as suas orações. Ele diz no verso 11, Daniel, você é um homem muito amado. Você é um homem muito amado. Lembre sempre disso.
O anjo Gabriel desce dos céus e diz, Daniel, no primeiro dia que você orou, não veio resposta. No segundo, nada. No terceiro, silêncio. É isso que você imagina? Você orou por 3 semanas sem respostas concretas, mas o Messias de Israel, lá dos altos céus, ele estava observando você em todo momento. Cristo estava ouvindo as suas orações. E para lhe assegurar sobre seu cuidado, ele veio até você. Você é um homem muito amado. Por isso, irmãos, quando nas suas orações você se sentir desencorajado, quantas vezes eu tenho me sentido desencorajado, já me senti deprimido, oprimido, e observar e pensar que tudo ao seu redor é escuridão, a sua oração não possui impulso, que não passa o teto, você jamais vai vencer, jamais vai conseguir. Cristo está ao seu lado, e ele vai dizer, assim como disse para Daniel, através do anjo Gabriel, você é muito amado. O verso 12 diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que você aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, as tuas palavras foram, suas palavras foram ouvidas. As palavras de Daniel foram ouvidas. Quando as palavras foram ouvidas? Desde que dia? Desde o primeiro dia. Mas ele só percebeu essa realidade quando orou por 3 semanas. Ele recebeu alguma evidência disso aqui? Não, ele não tinha evidência, né, sobre isso. Mas as orações dele foram atendidas. O que é que isso quer dizer? Quando você orar, quando eu orar, e você não sentir, você não perceber nenhuma evidência de que as suas orações estão sendo ouvidas, desde o primeiro momento que você orar, não se desengane. Lembre-se que as suas orações são ouvidas, que Deus está providenciando a solução, mesmo que você não veja. O capítulo que nós estamos estudando, esse capítulo 10, nos mostra, além de tudo isso, os bastidores que existem da grande controvérsia entre o bem e o mal. Não existe nenhum lugar na Escritura, na Bíblia, que explique o que acontece exatamente quando você ora, como em Daniel capítulo 10. Você vai ver textos, né, que nos chamam para orar, por exemplo, aquele que Cristo diz, pedi e dá-se-vos-á. Mas no capítulo 10 de Daniel, a Bíblia descreve a ciência da oração e o terrível combate que existe entre o bem e o mal enquanto você ora. Nós vemos o conflito milenar acontecendo aqui entre Cristo e Satanás. No verso 12 ele diz, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que você aplicou o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, desde o primeiro dia. As suas palavras, elas foram ouvidas, mas agora, no fim das 3 semanas, eu vim para respondê-las. Agora ele diz, mas o príncipe do reino da Pérsia, me resistiu por 21 dias. Esse é o exato tempo do início da oração de Daniel, 21 dias. E o príncipe do reino da Pérsia resiste ao anjo Gabriel por 21 dias. O que é que está acontecendo aqui? Nós temos os bastidores dessa grande batalha, que ela é apresentada no contexto da oração. E o anjo Gabriel diz assim, em outras palavras, Daniel, olha só, eu vou te explicar por que parecia que a sua oração não estava sendo respondida. Porque chegam até o céu imediatamente. E aí o Altíssimo procurou influenciar o rei Ciro da Pérsia. Havia uma profecia, e essa profecia, ela tinha de ser cumprida. O problema foi que o príncipe da Pérsia, ele se entremete ali, como sempre, se entremeteu no esforço divino, e estava também procurando influenciar o rei da Pérsia. Interessante isso aqui. O anjo fala sobre o príncipe da Pérsia. Mas o que significa isso? Ele não disse o príncipe da Pérsia, mas o príncipe do reino da Pérsia. Que coisa, né? Aí nós vamos para João capítulo 12. E isso aqui fica interessante quando nós vamos para lá, porque revela o que é que acontece na sua vida, na vida do seu filho, da sua filha, do seu esposo, da sua esposa, do seu amigo, da sua amiga, dos seus vizinhos que não conhecem a Cristo. Então você vai perceber o que é que acontece quando você ora. Algumas vezes a sua oração não é respondida imediatamente, e você desanima e deixa de orar e para de orar. A palavra nos descobre o que é que realmente acontece nos bastidores, não é isso? João 12, 31. Em João 12, 31, Satanás vem tentar a Cristo. Não é isso? E o Salvador diz, agora é chegada a hora do juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. Pergunta, quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Quem era o príncipe do reino da Pérsia?
Se Satanás é o príncipe deste mundo, ele também é o príncipe do reino da Pérsia. Então, Satanás estava impedindo que as orações de Daniel fossem respondidas, porque estava influenciando a mente do rei Ciro para que não deixasse os israelitas, ou postergasse, ou esquecesse de permitir o retorno dos israelitas para a sua terra, cumprindo, então, a profecia. Quando nós vamos para Efésios capítulo 2, verso 2, nós vemos o seguinte: nos quais andastes outrora, Efésios 2, 2, falando daqueles que são chamados, que são convertidos, são mutados, a vida anterior deles, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Príncipe das potestades do ar, potestades são entidades espirituais, malignas, demônios do ar, porque eles atuam no ar. É isso? Eles estão dispersos por toda a terra. Um dos locais de reunião é o ar, e tudo isso aqui é questão relacionada com a mente e influências malignas. Do espírito, quem é o espírito? O príncipe das potestades do ar. O espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Esse é o grande objetivo do príncipe das potestades do ar. Agir para causar desobediência. Portanto, Satanás é o príncipe dos poderes das potestades do ar e trabalha com o espírito da desobediência, sempre. Então, quando nós voltamos ao capítulo 10, nós começamos, então, a ver aqui a montagem desse quebra-cabeças aqui, tremendo. Porque no capítulo 10, Daniel ora. Enquanto ele ora, as orações sobem. Deus, no mesmo instante, manda o anjo Gabriel. Vai influenciar a mente do rei Ciro. Irmãos, a batalha que é travada não é pela sua carne. A sua carne é consequência daquilo que é dominado na sua mente. A batalha é pela mente, a batalha é pelo pensamento, a batalha é pela inteligência, pelo entendimento, pelo pensamento, pelo conhecimento, por aquilo que é determinado pelo crer e pelo não crer que leva ao agir. Essa é a batalha. Então, o anjo Gabriel vem para influenciar a mente ali do rei Ciro. Então, Deus respeita a nossa liberdade, mesmo uma profecia tendo sido feita há mais de 70 anos atrás, mas era através do seu espírito que o Senhor haveria de cumprir essa palavra, não haveria de cair por terra. Mesmo assim, o príncipe do reino da Pérsia está pronto para agir, para impedir, tentar impedir que esses planos do Altíssimo se concretizem, só que ele não consegue, não vai conseguir jamais. Mas aqui nós temos um caso muito claro dessa atuação. Deus não manipula a vontade, Deus não coage. Daniel orou, as preces subiram até o Cristo, lá no santuário. O Senhor diz então a Gabriel: eu respeito a oração de Daniel. E a escolha de Daniel está sendo manifestada através da oração. E Deus impõe um limite ali na controvérsia entre o bem e o mal. E ele não vai forçar, não vai desrespeitar a liberdade de ninguém. Deus respeita o livre-arbítrio de Ciro. Ele não vai além do limite. Deus envia o Espírito para trabalhar na mente de Ciro, mas quando Daniel ora, sua prece chega aos céus, ele abre novos caminhos na controvérsia ali. E Deus pode olhar para Satanás e dizer: Satanás, eu preciso respeitar a liberdade de escolha de Daniel. Ele está orando por Ciro, ele está orando por uma palavra que foi dada, essa palavra precisa ser cumprida, então irei dobrar os meus anjos e enviarei grandes fontes, vamos dizer assim, de força espiritual para abrir a mente de Ciro, e a minha palavra, ela terá de ser cumprida. O que aconteceu então quando Gabriel desceu? Quando Gabriel desce, no verso 3 nós vemos: o príncipe do reino da Pérsia, Satanás, me resistiu por 21 dias. Nós temos aqui agora uma batalha. Satanás contra Gabriel. Então, as pessoas muitas vezes pensam, né? Nossa, depois que eu aceito a Jesus, a minha vida vai ser maravilhosa. Depois que eu conhecer a verdade sobre o dia do Senhor, sobre o Deus único, como batizar nas águas em nome do Senhor Jesus, nossa, minha vida vai virar uma maravilha. Ao contrário. Antes disso acontecer, Satanás vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E depois que isso acontecer, se você realmente for viver no Espírito e fazer a vontade do Pai, e levar a palavra e ser um instrumento vivo, aí que ele vai te perseguir. Satanás não vai ficar com as pernas cruzadas olhando o reino dos céus ser estabelecido na sua vida, nem na vida de quem você entra em contato, sem fazer nada. Nós precisamos ter ciência disso. E Satanás vai se utilizar das estratégias mais dissimuladas possíveis. Satanás lutou contra Gabriel, porque ele iria dissipar a escuridão.
e a mente de Ciro poderia ser aberta. O rei teria uma oportunidade de tomar a sua decisão. E não apenas de cumprir com a profecia, mas dele próprio também ter um aprofundamento maior com relação à palavra, à salvação. Gabriel estava mobilizando todas as forças, estava embatendo-se com todas as forças do inferno que estavam ao redor da mente de Ciro. Ele iria afastar todas as influências malignas que estavam sob a mente do monarca. Mas quando ele começa a fazer isso, ao príncipe do reino da Pérsia, Satanás, se apresenta pessoalmente, porque ele não queria que se cumprisse a palavra e que o povo de Deus voltasse para Jerusalém. Você acha que Satanás sabe de todas essas profecias que vão acontecer? Apocalipse 13, Apocalipse 14, os 144 mil, ele vai deixar isso acontecer sem fazer nada? Ele não vai se intrometer? Claro, e tanto que Deus já sabe disso que está falando lá da perseguição dos últimos dias. Então, voltando aqui para Daniel, ele queria manter a mente do monarca presa. Então acontece um terrível combate na mente de Ciro, as forças do bem, as forças do mal, as forças de Cristo, de Satanás, os exércitos do certo e os exércitos do erro. Agora pergunta, em sua vida, você já teve de escolher entre o certo e o errado? Com certeza, não é? Quantos momentos que você sabia o que era certo, mas pareceu difícil fazer o que era certo? Por que será? Nós sentimos a batalha dentro da alma, a batalha na mente, a batalha do coração. Essa controvérsia aconteceu na mente de Ciro, mas as orações de Daniel trouxeram ajuda celestial para aquela situação. Então o que é que acontece? Você pode ter um esposo, uma esposa não conhece a Cristo. Você está vivendo um conflito na sua mente, entre as forças do bem e do mal. Quando você ora, Deus redobra o esquadrão de anjos, a dotação do Espírito poderosamente em nosso favor. E ele, então, afasta os anjos maus. Você ora para o seu vizinho, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu amigo. Isso abre novas possibilidades para que o Espírito de Deus trabalhe através dos anjos. Mas Satanás não vai querer deixar isso barato, não é verdade? As nossas mentes muitas vezes estão tão embriagadas, é isso, que nós não conseguimos perceber o que está acontecendo. Nesse exato momento, em cada mente está acontecendo uma batalha, e essa batalha às vezes se decide em questão de segundos. Quantas pessoas entram em contato com a verdade da palavra e em questão de segundos elas rejeitam essa verdade? Outras lutam, por isso que nós temos a parábola do semeador. Outras lutam, outras se embatem, finalmente rejeitam, e outras permanecem firmes e vão até o fim. É uma batalha diária, uma batalha constante. O verso 13 diz, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Aconteceu uma batalha, e essa batalha não foi instantânea. Essa batalha aconteceu por 21 dias. O que teria acontecido se Daniel tivesse cessado de orar depois de 7 dias? Satanás teria vencido a batalha, quem sabe na mente de Ciro, lado. O povo teria sido liberto, sim, porque a palavra precisaria ser cumprida e seria cumprida, mas a batalha pela mente do monarca, quem sabe, não teria sido vitoriosa, Satanás teria vencido. Se Daniel tivesse parado de orar depois de 14 dias, o que teria acontecido? Se Daniel tivesse interrompido suas orações, a batalha estaria, quem sabe, perdida naquele momento. Então, se você ora hoje, você fica uma semana sem orar, o que acontece? Existe um conflito. Você quer orar, você quer transformar a sua casa, transformar a sua família, transformar os seus filhos, transformar o seu esposo, não desista. Continue levantando as suas mãos, não pare de orar. Agora vem uma pergunta, né, que às vezes tem criado uma celeumazinha. Quem é Miguel? Quem é Miguel? As pessoas às vezes criam classes de anjos, né? E aí você vê, tem alguns pseudolivros que tentam colocar várias classes de arcanjos, de anjos e aquela coisa toda. Peraí, vamos para a escritura só. Daniel 10, verso 13 diz, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu. Satanás em pessoa estava lutando ali 21 dias. Miguel, diz aqui, um dos primeiros príncipes, ele vem, né? E algumas traduções dizem, o primeiro dos príncipes, diz aqui, vem para ajudar. E Gabriel diz, recebi reforços. Miguel desceu, Miguel me ajudou. Quem era Miguel? O que acontece? Miguel é o grande conquistador, ele chega, é o grande general, e vem em auxílio das tropas celestiais. Quando nós vamos tentar identificar Miguel, nós vamos em Apocalipse 12, não é isso? 12, 7 e 9, Judas está lá, acho que no verso 9, Daniel 12, 1 e 2. Você vai ver ele em 5 lugares. Você vai ver que o detalhe interessante aqui é que em todas essas vezes,
Miguel é mencionado num contexto de conflito direto com Satanás. É um nome de guerra. Versos 7 e 9, houve guerra no céu. Quem é que está lá? Miguel. Né? Batalha no céu com o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Miguel. Judas 9, contenda com o diabo a respeito do corpo de Moisés. Quem é que está lá? Miguel. Mais uma vez. Então, diz Miguel, o arcanjo, contende com o diabo, disputa a respeito do corpo de Moisés. Então, a palavra Miguel significa aquele que é como Deus. Interessante essa palavra. Aquele que é como Deus. E aí eu vejo o apóstolo Paulo dizendo o seguinte, né? Irmãos, vocês têm o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, porque ele, subsistindo como Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Interessante esse texto que Paulo fala. Ele existindo em forma de atores da Trindade. Subsistindo como forma de Deus, não julgou como usurpação. A palavra usurpação é interessante, porque usurpação é você tomar uma prerrogativa que não lhe pertence. Tem um tipo penal que se diz assim, usurpação de cargo ou função pública. Aquela pessoa, né, funcionário público, vai lá e começa a agir como funcionário público. É crime. Por quê? Porque ele não tem autoridade, ele não lhe pertence àquele cargo. Ele não pode, então, dispor daquele cargo. É uma palavra que Paulo usa lá. É a palavrinha grega, não sei se eu lembro agora, arpazo. Esquece a palavra grega. Então, Paulo está dizendo que Cristo, mesmo sendo igual a Deus, ele não usou, né, de forma usurpativa, porque ele não poderia tomar essa prerrogativa, né, para agir, vamos dizer, na humanidade como Deus, mas ele é igual a Deus. Então fica muito claro aqui. Agora a pergunta é, porque as pessoas dizem, quando a gente começa a falar sobre isso, né, Miguel, nessa linha de raciocínio bíblico, mas Jesus não é um anjo. Com certeza, Cristo não é um anjo, mas ele é o comandante-chefe dos anjos. Comandante-chefe dos anjos. Quando nós lemos 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, isso também nos ajuda a entender um pouco esse ponto. Quando Jesus voltou para o céu, ele volta em poder e glória, não é isso? Mas quando ele retorna, o que é que diz a palavra? O Senhor descerá do céu. Quem é esse Senhor que desce dos céus aqui? Muito claro, é Cristo. E Paulo continua, com grande brado e a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Paulo diz isso. Então Cristo vem com a voz de arcanjo. Ele virá com muitos anjos, como comandante-chefe dos guerreiros celestiais. Você vê isso em Apocalipse 19 também. E o termo arch, que é de arc, né, anjo, né, significa superior, que tem primazia, proeminência, o que comanda, o que chefia. Então ele está acima dos anjos. Ele não é um anjo, essencialmente um anjo, mas ele comanda os exércitos celestiais, como está lá em Apocalipse 19. E aí nós vemos o que é interessante nisso, né? Cristo, ele se apresenta com muitos nomes na Escritura. Ele é o Cordeiro, porque ele é o nosso sacrifício pelo pecado. Ele é a porta, não é isso, para a salvação. Ele é a rocha eterna, porque você pode firmar os seus pés sobre ele. O que mais? Ele é o leão de Judá, ele é o Salvador, ele é o príncipe da paz, o consolador, o bom pastor, o Emanuel, a rosa de Saron, o lírio do vale. Então, por que tantos nomes assim para o Senhor Jesus? Porque ele é a rocha, também é o lírio do vale, ele é a rocha da solidez, ele é o lírio do vale, perfuma a nossa existência, ele é a porta, ele é o caminho para a salvação, ele é o bom pastor, porque ele nos guia, lidera, ele é a estrela da manhã verdadeira, ele é a estrela do dia. Então, tantos nomes assim para o Senhor, também nessa mesma relação com o Altíssimo, mas ele também é o Miguel. Por que ele é o Miguel? Miguel é o nome especial quando em comandante-chefe de todos os anjos dos seres celestiais, uma batalha direta contra o príncipe das trevas, porque aqui ele é apresentado o príncipe do reino da Pérsia, o príncipe deste mundo, como também Cristo falou. Nos últimos dias também nós vamos ter uma grande crise, a última crise descrita em Daniel capítulo 12. E nessa última crise, todas as forças do inferno estarão juntas, lutando contra o povo dos santos do Altíssimo, como diz lá em Daniel 12. Eu fico feliz, eu tenho certeza também que todos nós, porque nós temos o Cordeiro imolado, mas que também é o leão da tribo de Judá, é o Todo-Poderoso. E ele é o nosso Salvador. Ele é meigo e gentil, mas ele tem toda a autoridade. Ele tem todo o poder. E ele pode nos salvar em meio a toda essa peleja.
E isso é maravilhoso saber. Desse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Daniel 12. E ele protege os filhos do teu povo. Que haverá um tempo de angústia como nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Todas as vezes que você lê sobre Miguel, existe libertação. E diz que Miguel é o grande príncipe que protege o povo dos santos do Altíssimo. Imagina essa cena, Daniel está ajoelhado, ele ora. Só Pai, o tempo se prolonga, o tempo tem se estendido, 70 anos já se acabaram, a profecia parece que não se cumpriu, estamos sujeitos ao cativeiro. Senhor, faz alguma coisa. A oração chega até o céu. O anjo Gabriel vem, o Cristo dá ordem. Gabriel desce, trabalha na mente de Ciro. Gabriel vem, começa o trabalho, a luz começa a brilhar na mente de Ciro, e Satanás diz, não, eu vou lá pessoalmente manter Ciro sob domínio. Daniel não para de orar. Nessa altura das súplicas de Daniel, Miguel diz, basta, e o grande conquistador vem, mais uma batalha tremenda entre o príncipe da luz contra o príncipe das trevas. Acontece. E ele vem ali, ele expulsa as trevas da mente do rei Ciro e ele assina o decreto libertando o povo de Daniel. O povo de Daniel. Daniel 10:14 diz, agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos últimos dias. Tudo o que nós vemos do capítulo 11, capítulo 12, é relacionado ao que vai acontecer nos últimos dias. No verso 19 ele diz, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, seja forte e tenha bom ânimo. A batalha entre o bem e o mal, irmãos, entre Cristo e Satanás, nós podemos ficar fracos, quem sabe desestimulados, mas nós não podemos desistir. Nós somos fortalecidos pelo grande vencedor. Que nós possamos ter certeza que Ele está conosco, Ele tem nos ouvido, que Ele ouve você nas suas orações, que Ele lhe abençoa, que Ele lhe dá fortaleza, porque nós precisamos disso agora, nos últimos dias, nas coisas que vão acontecer. Daniel precisou ser fortalecido, Daniel precisou ter essa certeza para que os eventos do capítulo 11 e 12 lhe fossem revelados. E olha que aquilo para Daniel foi uma teoria. Muito mais para nós, agora que estamos na iminência de viver os capítulos 11 e 12 de Daniel, com uma realidade tremenda, agora para os nossos dias, nós precisamos desse fortalecimento desde os altos céus. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça, nós possamos orar assim como Daniel orou, nós possamos insistir em oração, assim como Daniel insistiu, e que assim, com certeza, nós vamos receber do alto a certeza e a resposta que nós tanto necessitamos. Que o Senhor nos abençoe poderosamente, que Ele nos fortaleça, que Ele nos conceda a sua graça, assim como concedeu a Daniel, em nome de Jesus. Amém.